a palavra de Deus ahm, e abram Evangelho segundo escreve João, capítulo 2. Eu quero ler dois versos, ou seja, três, do verso 5 ao verso 7, dois versos, do verso 5 ao 7. Esse verso 5 e 7 é onde a gente vai, com a graça de Deus, trabalhar nessa noite. João capítulo 2, versículo 5, todos encontramos? Diz assim, ó: Então ela falou aos serventes, aos servos, aos empregados: façam tudo o que ele disser. Repita essa parte B, por favor. 1, 2, 3. Podemos mais uma vez? Você pode, com respeito, virar ao vizinho e diga: faça tudo o que Jesus te mandar. Isto, obrigado. Verso de número 6, ó. Estavam ali 6 potes de pedra, ou talhas, que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus disse aos servos: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Oremos, inclina a tua cabeça, se puder, feche os teus olhos. Pai eterno, o santo nome de Jesus, ilumina nosso entendimento para compreender a exposição da sua palavra, a aplicação da sua palavra. Aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações, porque nós queremos, meu Deus, aprender com o Senhor tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Glorifica o nome do Senhor, somente isso, glorifica o nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre obedecendo às ordens de Cristo. Obedecendo às ordens de Cristo. Não é preciso ter grande imaginação para ter-se uma ideia de Maria. Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, neste momento, provavelmente aqui em João 2, já era ela viúva de seu ex-marido José. Ela se encontra em uma festa que chamamos festa de casamento. E ela se encontra muito feliz nessa festa. Por quê? Ela se encontra muito feliz porque ali estava o seu filho Jesus Cristo, com uma idade mais ou menos dele de 30 anos de idade. E estava ali também, junto com ela e com Jesus, mais 5 discípulos. E nesta festa, conhecemos a história, acaba o vinho. Os judeus têm um costume de dizer que quando acaba o vinho, acaba a alegria. É o costume deles. E então nesta festa, acaba o vinho. E por ser o fato de uma demanda maior das provisões do que o esperado, imagino eu que o vinho acabou por isso. Segundo, por que o vinho acabou? O vinho acabou talvez devido pessoas que entraram na festa sem serem convidados. Chamamos os penetras.
assim também, gente errada na nossa vida, amizades erradas no nosso ciclo de amizade, fazem com que o nosso vinho acabe, termina. Desse modo, Maria, com uma preocupação própria de uma senhora já madura, ela acha que deve informar ao seu filho Jesus. Bom, acabou o vinho, eu vou chegar até Jesus. E ela vem até Jesus, como o texto nós lemos, ela disse assim para Jesus: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Nada havia de errado nisso. Contudo, o nosso Senhor, Ele não vê como o homem comum vê. O nosso Senhor, Ele percebeu que Maria estava colocando à frente seu relacionamento materno, em um momento em que começa justamente a ser necessário que tal parentesco passasse em segundo lugar. E em primeiro lugar seria a atitude divina na vida de Cristo. O verso 4, na minha versão NAA, diz assim: mas Jesus respondeu. Por que a senhora está me dizendo isto? Ou seja, por que a senhora está me falando que acabou o vinho? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Jesus quis dizer da seguinte maneira esse texto: não posso abrir mão somente para te satisfazer. Aí Jesus vai dar uma explicação dizendo, por que ele está dizendo assim, olha, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus vai dizer assim, ó, ainda não é chegada a minha hora. E quando ele diz para Maria, ainda não é chegada a minha hora, Maria, ela percebe, ela nota algo e ela tem uma atitude. E a atitude dela é interessante. Ela não dá qualquer resposta, porque ela estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Quando Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo, em outras versões, como a sua, ainda não é chegada a minha hora, ela não abre a boca e diz, é chegada a sua hora sim, dá um jeito, ela fica em silêncio. Ela não abre a boca em nada, ela fica quietinha. Então Maria, de maneira bastante clara, de maturidade, ela chega para os servos e não para os discípulos. Eram 5 discípulos, ela chega para os servos e não para os discípulos. E ela disse aos servos que estavam ali para servir na festa, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim, Maria estava querendo dizer assim para o servo, sejam prestativos em obedecer a cada palavra que Jesus disser para você fazer. Bendito é o nome do Senhor. Vou repetir. Quando Maria disse para os servos, para os empregados, para os garçons, façam tudo o que ele mandar, Maria estava querendo dizer assim, sejam prestativos em obedecer a cada palavra que ele disser para que vocês façam. Lembra-se do tema? A obediência às ordens de... Eu vou falar sobre isso. Irmãos,
como cristãos, como cristã, que professamos a fé no Senhor, que cremos em Cristo, seguimos o Evangelho, o que somos ordenados a fazer nesse texto? Alguém pode dizer? Como cristãos, somos ordenados a fazer o quê? Em uma única palavra, gente: obedecer. Atentamos para esta ordem. Qual a ordem? Façam tudo o que ele disser. Com todo respeito, me perdoe, se o teu irmão não quiser responder, respeitamos ele. Vire para ele com um olhar abençoado e diga assim: e aí, está fazendo tudo o que Jesus manda? Eu creio que este aspecto é digno de muita nota da nossa parte. Pois esses servos não diz que eram cristãos. Não diz que eram os discípulos. Diz que eram simplesmente os garçons da festa. Mas eu tiro o boné para eles. Pergunte, por quê? Porque eles fizeram tudo. Agora escute, não me leva a mal. Quantos que dizem que vão para o céu e eles não estão fazendo nem a metade que ele manda? Vamos ver então, vamos ver como deve ser essa obediência. Bem, antes de chegarmos nela, eu quero abrir um parênteses. Biblicamente, a maioria dos milagres partiram de uma obediência a Deus primeiro. Aqui a água foi transformada em? Não. O melhor vinho do mundo. Não é simplesmente vinho. Porque qualquer adega tem vinho. O melhor vinho que deixou o mestre Sala de boca aberta. Abra um parênteses aqui. Por que eles tiveram o melhor vinho? Óbvio. Partiram pela obediência. Atitude de Deus, transformar água em vinho. Atitude humana, obedecer à ordem daquele que transforma a água em vinho. E muitas vezes, ainda nesse conceito de introdução, muitas vezes, a maioria, o nosso adversário, que não é esse homem nesta mulher, o nosso adversário, que é Satanás, vai fazer de tudo e tem conseguido. Vai fazer de tudo para que nós não obedecemos a Deus, porque Ele não quer que a gente vivencie o melhor. Seria uma falsidade minha levantar minha mão e falar: eu profetizo o melhor na sua vida. Aí Deus fala: peraí, não profetizo o melhor, porque esta pessoa não está vivendo uma obediência. Profetize para ela obedecer a minha palavra, que ela obedecendo, aí sim vai viver um melhor casamento, uma melhor vida financeira, as melhores promessas. Então está entendendo, igreja? Não tem como pular, sapatear, rodar aqui, sair pulando e gritando: eu profetizo o melhor na sua vida. Aí Deus fala: fecha a boquinha, senhor Edson. Você vê por fora, eu vejo por dentro. Então só pregue a minha palavra. Quem praticá-la vai viver o melhor. Então, ou seja, vamos ver aqui como deve ser esta obediência. Primeiro lugar, essa obediência, façam tudo o que ele disser. Esta obediência, em primeiro lugar, eu chamo de uma obediência preparada. Obediência preparada. Obediência preparada. O que é isto? Em primeiro momento, aqueles servos nada fizeram. Maria disse: faça tudo o que ele mandar. Mas em primeiro momento eles não fizeram, não saíram fazendo.
Ou seja, os convidados queriam vinho. Ei, acabou o vinho da festa, não tem mais vinho. Ô garçom, você está numa festa de casamento, sabe como que é? Ô garçom, ó, tá vazio a taça. Garçom, acabou o vinho. Os convidados queriam vinho. Os convidados queriam vinho. Os convidados queriam. Mas os servos não foram a Jesus e disseram: mestre, Jesus, mestre, precisamos de vinho. Não. Eles esperaram. Preste atenção que você vai chegar, vai entender o que Deus quer falar. Eles esperaram que Jesus desse a ordem. Eles esperaram que Jesus ordenasse que as talhas fossem cheias com água. Então eles fizeram o quê? Começaram a encher as talhas. Obediência preparada. Ou seja, uma parte importante da obediência está em nada fazer até que Deus manda. Vou repetir. Sabe por que você não consegue desfrutar de um bom vinho, espiritualmente falando? Porque você quer fazer tudo sem Deus estar mandando. Observe, eles não têm mais vinho, que eu tenho contigo. Na chegada da minha parte, faça tudo o que Ele mandar. Mas eles não saem fazendo, eles esperam a ordem. Qual foi a ordem? Enche as talhas. Eles não saem enchendo as talhas sem Jesus antes mandar encher. Eles esperam Jesus mandar encher a talha. Você está indo com muita sede no pote. Por isso que não dá certo as suas coisas. Deus fala, não é agora, você já está indo. Deus nem falou enche a talha, você está com as talhas quase todas cheias. Obediência tem que ser preparada. E não desesperada, atropelada, precipitada. Preste bem atenção que isso é muito forte. Eu disse para você. Talvez no começo parece que não ia dar em nada. Mas fique ligado, você vai entender mais ainda. Irmãos, aquelas pessoas, aqueles que correm à frente da nuvem de Deus, vão ter que voltar atrás. A nuvem tem que ir na frente. O povo de Israel no deserto, a nuvem não seguia eles. Eles seguiam a nuvem para não se perder no deserto. Nuvem naquela época representava a presença de Deus. Quem vai à frente da nuvem tem que voltar atrás. Bendito é o Senhor. Escute isso. Nos lugares em que as escrituras sagradas se calam, fica em silêncio também. Não cometa erros agindo com precipitação, senão você pode cair em um buraco. É óbvio que é necessário termos uma vida íntima com o Espírito Santo para saber ouvi-lo. Porque às vezes Deus vai mandar encher a talha e você ainda está esperando Ele mandar você encher a talha. Por isso que é uma necessidade termos uma comunhão sincera com Deus, uma vida, consciência de santidade, os olhos em santidade, o coração em santidade, ouvidos em santidade, palavra santa. Para quê? Para que eu viva um relacionamento íntimo, porque quando Deus falar, meu servo, agora é hora de encher as talhas, eu não passo para frente da nuvem. Mas quando, com todo respeito, vivemos uma vida cristã à la vontade, com todo respeito, desculpa a expressão, vivemos uma vida cristã empurrando com a barriga. Hoje eu sou crente, amanhã eu sou um ente. Hoje eu sou santo, amanhã eu sou um... Entendeu? Querido, por favor, pode ser uma hora dessa que Deus abre os lábios santo e fala pelo Espírito dele, entra aqui e sai aqui, porque vida longe de Deus não escuta um Deus quando fala. Bendito é o Senhor. Quem está entendendo? A obediência tem que ser preparada. Tudo quanto Jesus disser, faça isto.
Ou seja, preste atenção para mim, para a segunda tese, tudo quanto Jesus disser, faça. Amém? Enquanto Jesus não disser, fica quieto. Volto de novo. E agora, e se Jesus está falando? Faz, vai, compra, aluga, vende. Quando eu vivo com Deus, eu escuto Deus. Por isso que a Bíblia cobra de mim e de você vida com Deus. Por quê? Deus fala, sim ou não? Mas não é sempre. Ele não fala quando a gente quer ouvir. Ele fala quando a gente precisa ouvir. Então, quando Jesus fala faça, faz. Mas quando Jesus não fala nada, não faça. Obediência preparada. Diga comigo, obediência preparada. Com todo respeito, diga para o vizinho, a sua obediência tem que estar preparada. Em segundo lugar, que a nossa obediência seja uma obediência perfeita. Perfeita. Verso 5 ainda, vou ficar só em cima dele. Verso 5. Façam tudo o que ele disser. Irmãos, irmã, é a desobediência e não a obediência a querer escolher as palavras de Jesus que nos convém obedecer. Se você pensar como alguns, eu farei aquilo que Jesus me ordena, mas desde que eu escolho o que é para fazer. Isso não é obediência perfeita. Eu posso até fazer o que Jesus está me mandando fazer, mas eu vou escolher. E se Ele quer que eu faça? Não, eu vou fazer isto. Isso não é obediência perfeita. Isso é desobediência. Façam tudo. Não faça metade. Não faça 10%. Tudo que Ele mandar. Então, se Ele manda eu fazer tal coisa, não. Eu vou escolher. Jesus, o Senhor mandou fazer isso, mas eu vou escolher o que eu vou fazer. A gente não tem que escolher o que ele manda fazer, escolher o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que Ele mandou a gente fazer, sem escolher o que a gente quer fazer. É fácil ser cristão assim. Não, eu vou fazer o que eu escolho, eu vou fazer o que eu quero, fazer o que está na minha cabeça. Ninguém manda na minha vida. É fácil. Mas Maria disse: ei, façam tudo o que Ele disser. Faça tudo o que Jesus está mandando você fazer. Diga comigo assim, tudo. Perceba que não deve haver nenhum corte. Que não deve haver nenhum corte da nossa parte, é tudo. Façam tudo. Bispo, como eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Leia a Bíblia. Porque dentro da Bíblia está a vontade de Deus. Façam tudo, não corte nada. É isso que eu quero, é desta maneira. Irmãos, feche os teus olhos. Põe a mão no seu coração sinceramente. E olha assim comigo, Senhor Jesus, ajuda-me a fazer tudo quanto o Senhor me disser, que eu nunca deixe que a minha própria vontade venha a interferir. Contudo, ao me ordenares a fazer alguma coisa, capacita-me a fazê-la, seja o que for. Seja o que for. Então Jesus, ele fala, olha,
faz isso. Aí você olha, ó, Jesus, o senhor me desculpe, mas eu prefiro fazer outra coisa. Isso aí que o senhor está pedindo, não. Jesus, senhor, isso aí que o senhor está me ordenando a fazer, agora não. Espera aí. Que obediência é essa? Você está numa empresa. Ao patrão, o teu encarregado, fala assim, faz esse serviço assim. Ó, como? Eu quero que você faça esse serviço desta maneira. Eu vou até fazer o serviço, mas não do jeito que o senhor está pedindo. Que obediência é essa? Você está entendendo? Gente, obediência primeiro, ela tem que ser preparada, esperar ele mandar. Segundo, tem que ser perfeita. Tem que ser plena. Eu não posso ficar escolhendo o que fazer quando Deus já mandou o que eu já me disse, faça isto. Faz desse jeito. Ó, Jesus, eu até devolvo o dízimo, mas eu não vou perdoar não. Espera aí. Jesus, eu até perdoo, mas eu nunca vou abandonar a mentira. Vou para terceiro para você respirar. Em terceiro lugar, a obediência deve ser uma obediência imediata. Diga comigo, imediata. Imediata. Ok. Maria disse, fazei tudo o que ele disser, mandar. Sabe o que é isto? É como ele dizendo assim, irmão Ananias, esteja pronto para obedecer. Esteja pronto para obedecer. Você quer ver uma obediência imediata? Usando um texto dentro desta mensagem? Abraão. E como ele tinha obediência imediata? Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Diz o texto, versículo posteriores. E Abraão fez conforme Deus mandou. Obediência imediata. Gênesis 22, sacrifício de Isaac. Deus disse, verso 1, Deus disse, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, dizendo, Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem você muito amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o em sacrifício, em holocausto. A Bíblia diz assim, e Abraão levantou-se, achou lenha, preparou o jumento, chamou 2 servos e foi para onde Deus mandou. Obediência imediata. Meu servo, eu quero que você batize nas águas. Estou te chamando de volta para a minha presença. Não, agora não, deixa mais para frente. Outro dia eu volto, outro dia eu reconcilio. Quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Mais para frente. Aí você é pai, você é mãe. Você fala para o teu filho, faz isso. Ele não faz. Vai para outro canto. Você fala, parabéns, você não me obedeceu de imediato. Você merece uma bicicleta nova. Filha, você merece a melhor vestidinho que a mamãe vai comprar para você. Porque você não me obedeceu de imediato. O que você faz? Por você não ter obedecido o que a mãe pediu, você não vai ganhar o que você quer. Agora vem cá. Já Deus, ele pede, a gente não obedece de imediato e fala, meu Deus, abençoa meu salário. Meu Deus, me dá um emprego. Meu Deus, faz isso comigo. Meu Deus, me dá saúde. Peraí, vem cá. Quer dizer, eu não obedeço a Deus de imediato, mas quero que Deus resolva meu problema de imediato. Não entendeu? Eu não obedeço a Deus de imediato, mas quero que Deus resolva meus problemas de imediato. Está lá direito. Vem cá. Dentro da Bíblia você vê inúmeras pessoas de obediência de imediato tendo milagre. O cara é cego de nascença.
Jesus está passando. Os discípulos olharam e falaram assim, mestre, quem pecou? Ele e seus pais para que nascesse cego. Até os discípulos chamavam Jesus de mestre, parabéns, mas eram péssimos alunos. Estavam trazendo para aquele moço uma condenação lá atrás, antepassado, que a graça tinha quebrado, eliminado. Jesus olha para eles, vem cá, nem ele pecou, nem os pais dele, ele está assim para que manifeste nele a glória de Deus. Glória de Deus não é o grito, não é o pulo, glória de Deus é um milagre. Aí ó, a obediência de imediato. Jesus disse, olha, enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Aí Jesus gospe no chão, mistura o guspe, a saliva com a terra, passa nos olhos dele. Por quê? Remédio? 1.1. Mas em segundo, para despertar a fé dele. Aí quando passa nos olhos dele, se vai ao tanque de Siloé e se lava. Abre um parênteses, preste atenção. A Bíblia não diz onde era o tanque. E ele não pergunta onde é o tanque. Porque quem obedece de imediato não fica perguntando aonde, para quê, por quê, o que mais. Segundo ponto, ele não falou, Jesus, manda o discípulo pegar nos meus braços, porque eu não enxergo, eu nasci cego. Vem cá, irmão, nasci cego. Jesus não fala, vai lá se lavar, sem dar o endereço, sem dar um GPS. Ele não disse, Jesus, me leva até lá. Terceiro, ele não falou, Jesus, manda os discípulos pegar água do tanque que está aqui e lavar meu rosto. Também não. Está escrito, ele se levantou, foi ao tanque, olha a obediência imediata. Jesus disse, vai ao tanque. Ele se levantou, foi ao tanque, não perguntou onde era, mas foi, lavou, voltou, vendo, diz a Bíblia. A gente quer milagres, quem não quer? Mas a gente não quer obedecer a Deus de imediato. A gente questiona, a gente diz não, hoje não, outro dia. Gente, o tempo é curto, mas leia a Bíblia. Homens e mulheres como você obedeceram de imediato o que Deus mandou fazer. Não pediu para ninguém fazer, não pediu para ninguém fazer por eles. Eles fizeram por si. Lembra Zaqueu? Correu, subiu em cima de uma árvore. O que Jesus fez? Zaqueu, desce depressa. Diz a Bíblia, e Zaqueu desceu a toda pressa. Jesus disse, desce depressa, não desceu devagar. Ele obedeceu de imediato. Resultado disso, Jesus foi para a casa dele, dormiu lá e salvou ele. Queremos benefícios, jovens, mas não queremos obedecer a Deus de imediato. Deus não vai descer do céu para falar com você, Tati a Tati. Deus vai usar pessoas com a Bíblia para falar comigo e com você. Como hoje aqui, não sou eu que estou falando contigo. Deus na minha vida está falando frente a frente com você. Ah, eu vim aqui por coincidência. Deus não é coincidência. Deus é providência. Se não fosse para que eu e você ouvisse essa mensagem, você estava lá assistindo Fantástico. Se não fosse para eu e você ouvir este ensinamento aqui hoje, tu não teria chegado nem à esquina da tua casa. O carro tinha quebrado. Deus não permitiu você nem levantar de manhã. Será que isso não abre a tua mente para você entender, meu Deus, eu vim lá buscar uma bênção e Deus está me ensinando como ser abençoado. Gente, pelo amor do Senhor, isso aqui ensina como ter uma vida abençoada. Então, obediência imediata. Imediata. Escute isso. Quem aqui já foi de exército? Eu fiquei poucos meses. Ninguém aqui serviu. Mas todos vocês sabem. O comandante, quando ele diz assim, os soldados, marchem! O que eles fazem? Sentam? Vão dormir? De imediato. É ou não é? Não termina nem de falar marcha, eles já estão. Brum, 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 brum.
É ou não é? Deus fala, para com isso. Não dá, Deus. Abandone essa amante. Não dá, Deus. Abandone esse amante. Não dá, Deus. Para de mentir para ter dinheiro. Não dá, Deus. Aí, não quer que lá na frente venham as tempestades, sofrimento, doença, miséria, destruição. Por quê? A minha falta de obediência a Deus é um portal aberto para o diabo entrar e me destruir. Por quê? Diga por quê. Porque a obediência é princípios de Deus. A desobediência é arma do diabo. Deus não manda a gente desobedecê-lo. O diabo é que joga contra. Então um soldado, quando ele recebe uma ordem, marcha, ele sente. É ou não é? Apresenta a arma de imediato. Aí chamamos, a Bíblia nos chama de soldado de Cristo. Paulo diz isso e falamos, não, eu já vi muita gente com uniforme, soldado de Cristo. Aí Jesus fala, mas espera aí, eu sou o general, te dou ordem, você não marcha? Que soldados somos? Quem está aí diz amém. No momento mesmo em que, olha, e no mesmo momento em que uma ordem é dada no seu coração como hoje, escute isto. Nesse exato momento em que Deus está dando uma ordem no seu coração, e que você percebe que esta ordem é realmente de Deus, porque é uma palavra de Deus, faça, execute, tome uma posição, tome uma atitude. Você sabe que é Deus falando com você, então tome uma atitude. Tome uma atitude. Há 26 anos atrás, quando Deus falou comigo, eu não passei mais de que um mês para descer as águas do batismo. Eu vi que uma ordem não veio de um irmão, eu vi que a ordem veio do céu, através de Deus na vida do irmão. Tu estás passando numa avenida, tem uma blitz, está cheio de soldado, com 12, com fuzil, é blitz. O soldado fala assim, encosta. É uma? Se tu não encostar o carro, o guincho vai atrás. Sim ou não? Agora, por favor, não me interprete mal. Por que não obedecemos às ordens de Cristo? Sendo que Ele é o único que derramou sangue por você. Sendo que Ele é o único que passou a noite inteirinha no sinédrio, apanhando, noite inteirinha, de quinta para sexta. Quinta foi pego no Getsêmani, levaram para o sinédrio e começou a apanhar até as 9 da manhã para ser crucificado. E às 3 da tarde ele morre. Vem cá, obedecemos homens, patrão, patroa, soldados, polícia, carnais, pecadores que nem o teu nome sabe, mas não obedecemos àquele que todo dia faz o nosso coração pulsar, o nosso pulmão respirar, e que todo dia coloca alimento na nossa mesa para nós e para nossa família. Ou seja, damos mais valor a homens, pecadores, corruptos, mentirosos, traidores, do que aquele que deu a vida inteirinha para você ter a família, a casa, o carro, o filho, o trabalho que você tem hoje. Será que não dá para mudarmos? Será que não dá para a gente mudar? Agradar mais a Ele e menos aos homens. Que hoje está contigo, amanhã chute o teu traseiro. Não te conheço, sei nem quem você é.
E Ele está com você todo dia, mesmo na nossa ignorância. Ele está ali cuidando de nós todo dia. Ele não dormita, a gente dorme, Ele está ali cuidando de nós todo dia. E quando você precisa de um milagre, de uma bênção, de uma cura, às vezes você nem pede, Ele faz. Glorificado é o Senhor. Deus está te chamando, presta obediência. Você já vai entender a quarto ponto, por que Deus quer que você o obedeça. Glorificado é o nome dEle. O nome dEle. Seu patrão pede para você fazer algo, você vai quilômetros, nem que for a pé, mas você vai. Com todo respeito, temos que trabalhar. Você trabalha como um escravo, uma escrava. Porque senão, eu perco o emprego. Gente, e Jesus, que nos perdoou, que não nos condena. Amém. O que foi que Maria disse àqueles servos? Uma palavrinha simples: façam tudo o que Ele mandar. Por que Maria tinha essa convicção de falar, façam tudo o que Ele mandar? Meu amigo, quem é mãe sabe o filho que gera no ventre. Ela gerou um filho aqui dentro dela, que foi gerado não pelo homem, mas pelo Espírito Santo. Ela sabe que não coabitou com José para gerar Jesus no ventre. Depois Jesus, aí sim ela gerou outros homens e mulheres, filhos e filhas. Mas Jesus, Ele não foi feito, Ele foi gerado. Não precisou do homem para fazer Jesus e Maria. É o Espírito Santo que gera Jesus e Maria. Ela engravida-se pelo Espírito Santo, porque Jesus é tão santo que tinha que ser gerado não por homem, mas pelo próprio Espírito Santo. Então ela sabia bem quem nasceu da entranha dela. Tal mãe conhece o filho. Então o que ela fez? Façam tudo o que ele dizer. Tipo assim, pode fazer o que ele mandar, que eu assino embaixo. Conheço o meu filho. Aleluia! Glória ao Senhor. Façam tudo o que ele disser. Ou seja, enquanto durar a festa e Jesus estiver aqui, façam tudo o que Ele ordenar. Sabe o que eu aplico nisto? Dessa maneira: enquanto nós, igreja, estivermos neste mundo que jaz do maligno. Sabe o que quer dizer jaz do maligno? Jaz do maligno, que João diz lá na epístola, quer dizer que o mundo está controlado por Satanás, sistema. Enquanto nós como cristãos estivermos neste mundo controlado pelo diabo, enquanto nós estivermos neste mundo, até a nossa última hora de vida, até o nosso último suspiro, igreja, que o Espírito Santo nos capacite a fazer exatamente tudo aquilo que Ele nos ordenar a fazer. Bendito é o nome do Senhor. Sabe o que é isto? Enquanto você estiver respirando até o último segundinho da sua vida, faça tudo o que Ele te mandou. Mas pastor, fulano me maltratou de um jeito. Perdoa. Pastor, opa. Vem cá. Bateram no nosso Senhor a noite inteira. Judiaram dele, bateram como se bate num cachorro de rua. Pancada, soco, murro, sem imaginar. Botaram uma coroa de espinho na cabeça e paulada para cima. Penduraram vivo no madeiro. Pregaram seus punhos, imagina, sangue escorrendo. Você não é Cristo? Desce daí. KKKKK. Ele disse, eu tenho sede, porque está ali um humano na cruz. Moeram a esponja num vinagre. E quando toca nos lábios, doeu, não bebeu, porque óbvio, os lábios estavam todo moídos de pancada.
Sabe o que ele fez? Ô pai, manda um raio para matar? Não, não, não. Perdoa eles. Ou seja, Jesus está no céu, sim ou não? Mas na terra, como homem, fez tudo o que Deus mandou. Perdoou, amou os pecadores, teve com os pecadores, mas não foi influenciado com os pecados. Homem de vigilância, não cedeu à tentação, ajudou o próximo, deu pão para quem precisava, deu água para quem precisava, vestiu quem precisava. Está entendendo ou não está entendendo? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero fazer tudo na terra que Ele manda. Talvez você me diz, pastor, mas ele era Deus. Por favor, ele estava ser humano. Por favor. Quarto e último lugar para nós irmos para casa. As ordens de Jesus não são para serem questionadas, nem calculadas, mas sim obedecidas. Por favor, diga assim comigo: as ordens de Jesus não são para serem questionadas, mas sim obedecidas. Verso 7 diz assim, ó: Jesus disse aos servos: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Posso repetir a leitura? Jesus disse aos servos: encham de água essas talhas, esses potes. E eles os encheram totalmente. Tinham 6 talhas. Por que 6? A Bíblia não diz por quê, mas pela numerologia bíblica, o 6 é o número do homem. Até 6 dias Deus trabalhou. Cabiam 80 a 100 litros esses potes. Vamos colocar 100 litros. 6 talhas a 100 litros. Quantos litros de água? 600 litros. Onde eles buscaram, a Bíblia se cala, eu fico em silêncio. E se eles buscaram a 10 quilômetros da festa? De a pé. Não sei. Não existia uma mangueira, um poço artesiano como hoje. Entra na cultura de 3.000 anos atrás, por favor. Por favor, entra numa cultura de 3.000 anos atrás. Não havia encanamentos hidráulicos como hoje, bombas que puxavam água. Por favor. Eu estou falando de uma tradição, tradição há 3.000 anos atrás, que não tinha nem luz elétrica. Pensa comigo, quantos servos eram? Não sei. Mas pensa comigo, irmã, imagina eu com os potinhos de barro, tipo esse, por exemplo, buscando água a 1 quilômetro. Mas são 600 litros. Não é 60 litros. Não é uma garrafinha de água mineral, gente. É 600. Você sabe o que é 600 litros de água que eles encheram as talhas? Por favor, levou quanto tempo? Não sei, mas levou um tempo. Eu não vejo ninguém falando, rapaz, se Jesus está doido. Porque eles teve tempo para questionar a ordem. Eles tiveram tempo para discutir a ordem. Mas eles não discutiram e não questionaram. Eles estão obedecendo em silêncio. Muitas vezes questionamos as ordens. Para quê? Por quê? O que isso tem a ver? O que isso vai ajudar em mim? O que isso vai acrescentar? O
Quer que eu volte os textos que eu usei agora há pouco? Eu não vejo Abraão falando, Deus, mas para que sacrificar Isaac? O menino está com 14 anos, meu Deus, é o filho da promessa. O senhor manda matar ele, e a promessa só diz que eu tenho um monte de filho através dele. Não, Abraão está em silêncio. Eu não vejo cego de nascença, Jesus, porque o cego era cego, mas não era mudo. Eu não vejo ele falando, Jesus, mas para que lavar no tanque de Siloé? Não tem como colocar um balde de água aqui para mim? Ele vai em silêncio se lavar. Muitas vezes atrasamos as bênçãos na nossa vida porque abrimos a nossa boca demais para questionar o que Deus está pedindo. Que isso aí é o pastor que está falando para mim parar com isso. Isso aí é o irmão que está mandando parar com isso. Espera aí, o irmão ou a Bíblia? Preste bem atenção, as ordens de Jesus não são para ser questionadas, elas são para ser obedecidas. Observe bem aqui que eles encheram as talhas diga comigo para você não dormir, diga água. Eles encheram as talhas mas eles precisavam de quê? E o que tem a ver água com vinho? Eu vou te falar o que tem a ver, que não tem nada a ver, mas você vai entender aqui. Não dorme não. As pessoas querem vinho. E Jesus falou assim, enche de água. Se é eu no lugar deles, Jesus, não é uma festa de purificação de mãos para lavar as mãos. Até que as talhas é para isso e a água também, Jesus. Mas é uma festa de casamento e não se bebe água em casamento. Difícil, Jesus. Jesus disse, enchem de água. E ponto final. Água não tem nada a ver, jovens. Água não tem nada a ver com vinho. Vou falar para esse grupo, esse time. Água não tem nada a ver com vinho. Diga para o vizinho isto. Vinho tem cor. Vinho tem cor. Vinho tem cheiro. Vinho tem sabor. Água não tem cor. Água não tem cheiro. Água não tem sabor. Eles precisavam de? Jesus mandou encher de? O que isso tem a ver? Viu como eu estou chamando a tua atenção? Porque o inimigo trabalha que você nem imagina em pregação, contra pregação. A semente é semeada, ele quer roubar a semente. Aí a gente tem que... Água não tem cor, água não tem cheiro, água não tem sabor, vinho tem cor, vinho tem cheiro, vinho tem sabor. Eles falam de vinho, Jesus fala, coloca água. E é incrível, irmão Tiago, incrível que eles colocam água. Mais incrível é isso, eles colocam água. Eles, Jesus, é festa, Jesus do céu, precisa de vinho. Não, eles colocam água, vão lá, buscam, colocam água. Em silêncio, sem questionar. O que é isso tudo tem a ver para mim com você? Primeiramente, qual era o conselho de Maria? Façam tudo. Primeiro ponto. Eles colocam água porque havia um conselho. E eles sabiam de quem está vindo o conselho. Então eu vou fazer. Porque eu sei quem é essa mulher também. Tem testemunho, tem caráter. Deus achou graça aos olhos dela. Não é só porque ela é mãe de Jesus, não. Porque o testemunho dela é incrível aqui na região. Vamos. Segundo ponto. Eles colocam água. Sabe por quê? Porque as ordens de Cristo não é para a gente ficar perguntando, por que isto? É para a gente fazer do jeito que Ele manda. Se é água e acabou. Por quê? Porque a gente vê hoje, Ele vê o amanhã. Ele vê o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Senhor. Então, ou seja, não cabe a nós questionar, nem criticar as ordens. Cabe a nós o quê?
cumpri-las imediatamente. Imediatamente. Concluo. Irmãos, irmãs. Ei. Quando Jesus está para te abençoar, antes Ele vai te dar uma ordem. Jesus nunca vai te dar uma bênção e depois vai te dar uma ordem. A ordem é primeiro, a bênção vem se eu obedecer à ordem. Antes de Deus dar o cordeiro para Isaac no Moriá, Abraão teve que obedecer à ordem. Antes do cego de nascença ser curado no tanque de Siloé, ele teve que obedecer à ordem. E todas as vezes que Deus te dar uma ordem, aprenda, é porque depois da ordem tem o milagre, tem a bênção, tem a porta aberta, você não está entendendo, você está voando. Depois da ordem, Deus tem a promessa realizada na sua vida. Primeira ordem, porque a ordem é uma conclusiva. Ordem, porque a ordem significa um teste. É na ordem que Ele vai nos testar. É quando Ele enviar uma ordem, é que Ele vai ver a nossa reação e vai falar, passou ou reprovou. Sabe por quê? Tem pessoas que ainda não receberam a bênção. Diga por quê, pastor? Simples, não obedeceram a ordem. Questionaram, acharam ruim, criticaram, fecharam o rosto, fizeram o biquinho, pararam até de ir para a igreja. Esse cara está pegando meu pé, esse pastor está cobrando de mim demais. Pastor, peraí, não foi eu que morri na cruz por você não. Ele que cobra de nós. Então quando Jesus está para conceder uma bênção, primeiro Ele vai dar uma ordem. Deixa disso. Para com aquilo, abandona aquilo, toma um jeito, desculpe, cria vergonha, etc, etc, etc. Ordem. Lembra, quando Ele te dá uma ordem, é porque Ele quer te dar um milagre. Antes de você receber o seu pagamento, você tem que obedecer às ordens da empresa. E se não trabalhar como a empresa pede, eu duvido que o salário venha inteiro. Se não é despejado. Sim ou não? Sim ou não? Se ele está prestes a criar o vinho, o processo aqui não consiste em ele dizer haja vinho. Porque ele não disse haja vinho. Mas ele começa com uma ordem. Encham as talhas. A gente quer que ele diga haja milagre, mas diz não vai ter milagre, enche as talhas. Jesus abre as portas, enche as talhas. Jesus me cura, enche as talhas. Jesus, no meu casamento, enche as talhas. Jesus, me arruma mais cliente, enche as talhas. Ou seja, talhas cheias, vinho novo. Cutuca o vizinho, que ele está bem tenso, não sei porquê, estou fazendo nada de mal com ele. Cutuca e fala, antes do milagre, pote cheio. Ordem obedecida. Ordem respondida. Eles obedeceram a ordem do Senhor, que era o quê? Encher as... Detalhe, encheram totalmente. Até em cima. Ei, se for para orar, ore até em cima. Se for para louvar, louve até em cima. Se for para ser crente, seja até em cima. Ou seja, por completo. Adore por completo. Santifica-se por completo. Obedeça por completo. Sirva a Deus por completo. Sejamos crentes por completo. Oh, irmão, você não está entendendo? A talha cheia por completo representa o crente na presença de Deus. Temos que agradar a Deus por completo.
completo, não pela metade. É isso que Deus quer de nós. A fé tem que ser por completo, o jejum tem que ser por completo, o perdão tem que ser por completo, o amor ao próximo tem que ser por completo. Ei, a adoração tem que ser por completa e não é pela metade. E quando a gente faz isso por completo, que é talha cheia, Deus traz vinho novo, Deus transforma a água em vinho novo, Deus realiza os milagres que tem que acontecer. É por isso que de olhos abertos por esta palavra, eu não sei a quem eu digo a quem está obedecendo por completo. Deus vai fazer milagres por esses dias, coisas de Deus vão acontecer na sua vida, maravilhas vão acontecer na sua vida, porque mesmo gemendo, mesmo chorando, você não dá brecha para o diabo, mesmo gemendo e chorando, você foge das pombagiras masculina, feminina, mesmo gemendo ou chorando, você está no pé de Jesus orando, lendo a Bíblia, mesmo gemendo ou chorando, você está nos cultos, você está obedecendo. Então não digo nem profecia, eu digo dentro da Bíblia, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, já está te abençoando, vai abençoar mais ainda. Você está entendendo ou não? Gente, por eles encherem a tara por completo, por eles obedecer às ordens por completo, gente, eles foram abençoados com não um vinho sem igual, que o mestre Sala ficou de boca aberta. Vem cá, você guardou o melhor para o final? Aleluia. Se formos obedientes às ordens do Senhor, veremos que de modo poderoso Ele vai operar. Ele vai sempre estar contigo. Se formos obedientes às ordens do Senhor, nossas orações, segundo a vontade dele, serão ouvidas, serão atendidas. Que a nossa obediência a Cristo, igreja, seja preparada. Que a nossa obediência a Cristo, igreja, seja perfeita. Que a nossa obediência a Cristo, igreja, seja imediata e sem questionamentos. Obedeça a Deus, mesmo que tenha que desagradar quem quer que seja. Quem quer que seja. Quem quer que seja. Pedro disse em Atos 5:29, parte B, importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim disse para nós hoje o Espírito Santo de Deus.